Oi, pessoal, tudo bem? Ah, Vamos continuar as nossas aulas aqui. Hoje eu vou falar com vocês a respeito de movimento variado uniformemente. Então, ó, como o próprio nome diz, né, ó, ele é variado, mas ele é variado uniformemente, ou seja, né, ó, ele é variado de uma maneira uniforme, que quer dizer que ele mantém a mesma aceleração. Tá? Então, se ele mantém a mesma aceleração, gente, quer dizer o quê? Que ou ele aumenta a velocidade de maneira constante, ou ele diminui a velocidade de maneira constante. Então, nesse gráfico aqui, né, ó, que é um gráfico VT, vocês vão ver aí uma reta, né, para movimentos uniformemente variados. Então, ó, por exemplo, né, ó, se eu fosse fazer um exemplo de um movimento uniformemente variado, esse movimento seria assim, ó. Olha lá, ok? Aqui eu estou representando aqui um corpo que ele tinha uma velocidade negativa, né? E ele passou para velocidades positivas, né? Ó. Só que você vê que ele vai perdendo velocidade, né? De uma maneira uniforme, ou seja, né? Ó, ele mantém uma aceleração constante e depois a velocidade aumenta também de uma maneira uniforme, ok? Se fosse um movimento variado de maneira não uniforme. Se não fosse uniforme, gente, a gente teria um movimento assim, por exemplo. Tá? Ou seja, você vê que a velocidade ela sobe, ela diminui, só que não de uma maneira uniforme, né? Então, você aqui seria simplesmente um movimento variado. E aqui um movimento uniformemente variado, tá? Que a gente chama de move, né? Movimento uniformemente variado, tá certo? Lembram daquela equação que eu passei para vocês da aceleração, né? Aceleração ΔV dividido por ΔT. O que é o ΔV? ΔV seria variação de velocidade. E o que é o ΔT? Variação de tempo, né? Que a gente chama de intervalo de tempo, ok? Então, o meu ΔV, ele seria a mesma coisa que V menos V0. O meu ΔT seria a mesma coisa que T menos T0. Só que a gente considera, né, gente, o início do movimento, ó, instante zero. Então, nessa equação aqui eu poderia, ó, cortar o T0, ó, porque ele vale zero. Se eu passar esse T aqui, ó, então vai ficar AT é igual a V menos V0. E a gente pode escrever essa equação de uma maneira melhor, ó, assim, ó. V é igual a V0 mais AT. Isso daqui, gente, tem um nome especial. Função horária da velocidade. Professor, posso usar as duas equações? Posso, gente. Essa equação aqui, né, ó, da aceleração média e essa daqui, elas são derivadas, tá? Elas são ela tem a mesma característica do que a outra. Você vê que através dessa eu cheguei nessa. Então, tanto faz você usar essa equação ou essa, tá, gente? Não tem problema. Tem muitos exercícios que eles trabalham com essa função horária que eu já vou comentar com vocês aí, tá certo?
Mas voltando aí à questão do movimento uniformemente variado, tá, gente? O que seria um movimento uniformemente variado, né? Se um motorista, ele está num carro e ele mantém, vamos dizer, o pé no acelerador em uma trajetória retilínea, sem ser uma subida, sem ser uma descida, ele vai manter sempre o pé no acelerador com a mesma pressão, então ele vai fazer esse carro ir ganhando velocidade de maneira uniforme, tá certo? Então vamos dizer, esse carro vai variar a velocidade dele de 10 km por hora a cada segundo, né? E isso daí vai ser constante, então vai ser um movimento uniformemente variado, tá? Um outro movimento que a gente fala muito quando nós falamos de movimento uniformemente variado é queda livre dos corpos. O que é queda livre, gente? Queda livre é livre de forças dissipativas. Então, todo o corpo, se ele não tiver nenhuma influência do ar, ele vai cair com uma aceleração constante, que é a aceleração da gravidade, né? 10 metros por segundo ao quadrado, ok? Então, um exemplo que a gente utiliza bastante é o exemplo da aceleração da gravidade, tá ok? Pessoal, vamos supor que um exercício aqui, ele dê para vocês essa função horária aqui, V igual a 6 menos 2t. Tá lembrado da função horária geral? Então aqui, se eu fosse escrever a minha função horária geral, né, quem que seria a velocidade inicial? Velocidade inicial, 6 metros por segundo. Quem seria a minha aceleração? Aceleração menos 2 metros por segundo. Não se esqueçam que a aceleração metros por segundo ao quadrado, não é isso? Isso daqui quer dizer que quando o corpo ele tem uma aceleração negativa, quer dizer que ele vai diminuir a sua velocidade, certo? De maneira uniforme, 2 metros por segundo. Então, ou seja, gente, se eu fosse fazer uma tabelinha aqui, né, de velocidade e tempo, vamos supor, no instante zero, a minha velocidade é a velocidade inicial, 6, tá? O que indica uma aceleração negativa, né? Indica que a velocidade vai diminuir 2 metros por segundo a cada segundo que passa. Então, ou seja, esse carro aí, ele está freando, né? Ele está em um movimento retardado, ele está freando o seu veículo, né? Então, passou um segundo, a velocidade estaria 4, 2 segundos, a velocidade estaria 2, em 3 segundos, velocidade 0. E aí, pessoal, continua, tá? Depois, 4 segundos passaria a menos 2, 5 segundos a menos 4 e assim por diante. Pessoal, lembrando, né? Aqui, até chegar em 0, é um movimento retardado, tá? Depois, a gente já considera um movimento acelerado, tá? Por quê? Porque o módulo da velocidade está aumentando agora, certo? Esse sinal negativo indica simplesmente que ele está no sentido contrário, tá certo? Mas o módulo, ou seja, o valor da velocidade, a partir do instante 3 segundos, o valor da velocidade vai aumentando. Então, ou seja, daqui para lá é um movimento acelerado, daqui até o instante 3 é um movimento retardado, tá certo? Continuando aí, gente. Se eu fosse fazer um gráfico aí para representar essa situação, como é que ficaria esse gráfico, né? Lembrando aqui, só deixa eu colocar aqui de novo, ó. Velocidade 6, aceleração menos 2, ok? Então, o movimento
velocidade 6, aceleração menos 2. No instante 3 segundos, lembra que a velocidade chegou a zero? Tá? Então, ó, esse gráfico, ele ficaria assim, ó. O gráfico lá daquela função, né, gente? Que eu dei como exemplo para vocês, ó. Então, esse gráfico, ele ficaria assim. Velocidade inicial 6. Aqui a velocidade chega a zero no instante 3 segundos. Então, se eu quisesse desenhar, né, um gráfico dessa função aqui, ele seria dessa maneira. Tá ok? Não precisa colocar todos os pontos, né, gente? Por exemplo, né, a gente poderia colocar aqui, né, ó, instante 1, velocidade 4. Instante 2, velocidade 2, né? E depois os valores negativos, né? Tá? Não precisa colocar todos os valores, não. Você colocando 2 pontos, você já traça a reta. Como o movimento uniformemente variado, né, o gráfico da velocidade fica uma reta, então você pega esses 2 pontos aqui e você já traça a sua reta. Quais são as propriedades desse gráfico, gente? Primeiro, a minha aceleração ela é igual à tangente do ângulo, né? Tangente de alfa, certo? Isso daqui, ó, é importante para a gente. Ó. Por exemplo, um exercício como esse aqui, que eu dei um exemplo aqui para vocês, a gente poderia resolver pensando nisso, tá? Então, ó, eu já explico mais detalhado para vocês como é que vai funcionar isso daí, aceleração igual a tangente de alfa. Vamos propor a seguinte situação. O carro ele está com uma velocidade de 36 km por hora, né? Ele vai passar a velocidade para 72 km por hora. A aceleração e tempo igual a 5 segundos. Tá? Então eu quero saber, ó, qual a aceleração depois de sabendo que depois de 5 segundos ele atingiu essa velocidade aqui. Tá certo? Pessoal, primeiro, né, quando o exercício dá velocidade em quilômetros por hora, procurem transformar, né, dividir por 3,6, colocar essa velocidade em metros por segundo. Então, ó, para transformar quilômetros por hora em metros por segundo, é só dividir por 3,6. Ó. Então, 72 km por hora vai dar 20 metros por segundo e 36 km por hora, 10 metros por segundo. Depois, vamos representar isso no gráfico. Tá? Então, eu vou indicar que, por exemplo, aqui ó, vale 20. Então, aqui vale 10. 0. Então, ou seja, né, esse carro ele estava a 36 km por hora, né, 10 metros por segundo. E após 5 segundos, vamos dizer aqui, após 5 segundos ele estava com velocidade de 72 km por hora, né? Ou seja, 20 metros por segundo. Então, meu gráfico, gente, ó, ficaria dessa maneira aqui. Ó, ele começou com velocidade 10 metros por segundo e após 5 segundos ele atingiu velocidade de 20 metros por segundo, tá? Cadê o ângulo alfa aí que é a aceleração, gente? O ângulo alfa é o ângulo de inclinação da reta. Esse ângulo alfa que eu falei aqui em cima. Se vocês
prestarem atenção, ó, formou um triângulo aqui, ó, ok? O que seria isso daqui? E o que seria isso daqui? Isso daqui, ó, é o tanto que a velocidade aumentou, ou seja, seria a minha variação da velocidade. Isso daqui foi quanto tempo gastou. Então, seria o meu intervalo de tempo. Então, ou seja, quando eu falei para vocês que a aceleração é igual a tangente de alfa, por que eu falei? Ó? O que é a tangente? Cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Então seria ΔV dividido por ΔT. Concorda, né, gente? Olha lá. O que é ΔV sobre ΔT? Aceleração. Tá certo? Então por isso que são iguais. Essa daí é uma propriedade aí do gráfico VT. Se eu for fazer a variação da velocidade, vai ficar, ó, velocidade final menos velocidade inicial, tempo final menos tempo inicial. Então isso daqui vai dar 10 dividido por 5. Essa minha aceleração, ó, vai dar 2 metros por segundo ao quadrado. Tá? Eu poderia montar a função horária, gente, do movimento desse gráfico? Posso sim. Né? Se você tem, ó, qual que é a função horária da velocidade? Ó? É essa daqui. O que é a velocidade inicial? A velocidade inicial é essa daqui, a velocidade que ele tinha no instante zero. Então, velocidade inicial vale 10. A aceleração a gente acabou de calcular, ó, 2. Como a velocidade está aumentando, né? É uma velocidade positiva, ok? Então essa daqui, ó, seria a minha função horária desse caso aí, tá certo? Para a gente finalizar, gente, vou falar uma coisa muito importante para vocês, tá? Quando nós temos um gráfico VT, se eu calcular a área do gráfico, ó, percebam que esse gráfico aqui ele tem duas áreas. Ó. Essa área aqui, vamos destacar ela aqui, ó, e essa outra área aqui. Se eu calcular a área desses dois gráficos aqui, ó, a área dessas duas regiões, vamos dizer assim, né, eu vou ter, sabe quem, gente? O deslocamento que esse veículo vai ter. Então tem muitos exercícios que eles dão um gráfico assim e falam para vocês quantos metros ou quantos quilômetros esse móvel percorreu. Basta você calcular a área dessa região e você já sabe quantos metros ou quantos quilômetros ele percorreu. Tá certo? Lembrando, tá, gente, que velocidade negativa indica que ele está andando no sentido contrário, tal. Então essa área aqui eu tenho que considerar ela negativa também, ok? E essa área aqui eu vou considerar positiva, tá certo? Aí eu fazendo um menos o outro, eu vou ter o quê? O nosso deslocamento, né, que nós chamamos aí o ΔS, tá certo? Olha um exemplo aqui para vocês. Ó. Um ciclista a 36 km por hora freia e para em 10 segundos. Tá? Qual é a sua aceleração e qual é o seu deslocamento? Pessoal, nesse caso, esse 36 km por hora era a velocidade que ele estava. Então ele seria aí para a gente, ó, a velocidade inicial.
ele parou, ou seja, gente, parou, então quer dizer que a velocidade final dele, ó, é 0. Ele parou. Em 10 segundos. Então, o tempo, 10 segundos. O que ele quer saber? Aceleração e deslocamento. Lembrando, né, que como aqui está em quilômetros por hora, vamos transformar, né? Ó. Divide por 3,6, vai dar 10 metros por segundo. Nós vamos substituir na função horária. Se vocês quiserem também dá para fazer o gráfico, tá, gente? Calcular a tangente de alfa lá para achar a aceleração. Mas aqui fica mais simples, a gente substitui na fórmula direto, tá? Então, ó, velocidade final 0, velocidade inicial 10, a aceleração é o que está pedindo para a gente calcular, e o tempo 10 segundos, tá certo? Então, resolvendo essa equação, nós vamos ter aí uma aceleração negativa, tá? Por que deu negativa, pessoal? Porque ele está freando o veículo, né? Ele está falando aqui, né? Ele freia o veículo. Então, se freia, tem que ser uma aceleração negativa. Toda vez que a velocidade aumenta, aceleração positiva. No caso aí, se está freando, aceleração negativa. Tá certo? Ele quer saber aí o deslocamento. Pessoal, se eu fosse fazer, ó, rapidinho, fazer um esboço do gráfico aqui, ó. Ele tinha uma velocidade 10 e em 10 segundos ele parou. Então, o meu gráfico, ó, ele seria assim, ó. Não. Velocidade diminuindo, diminuindo. Em 10 segundos ele parou. Lembra daquilo lá que eu falei para vocês? Ó? Se a gente calcular essa área, eu já tenho o deslocamento, né? Isso daqui é um triângulo, né, gente? A área do triângulo, o que é? Base vezes altura dividido por 2. Então, ou seja, teria que fazer 10 vezes 10 dividido por 2. Então, o meu deslocamento seria aí de 50 metros. Certo, pessoal? Só calcular a área do triângulo. Às vezes forma outras figuras, tá, gente? Forma um trapézio, por exemplo, você calcula a área do trapézio, enfim. Tá certo? É isso aí, gente. Espero que tenha ajudado, tirado dúvidas de vocês, né? Ó, qualquer coisa, pode me perguntar, sem problemas, ok? E bons estudos para vocês, tá? Fiquem com Deus, até a nossa próxima aula. Abraço.